Vocês já têm no vocês já têm no Moodle a aula da semana passada já foi colocada lá. Agora há pouco eu estava aproveitando aí antes do início da aula para atualizar dos outros cursos. A aula da semana passada está aqui. Só essa parte dos requisitos para as APNPs, eu vou ter que modificar o link que ele está desatualizado. Daí o link que é mostrado aqui nos requisitos, nessa videoaula aqui. Ele mostra um link, para o site principal, esse link aqui da da Digilent, Digilent, que é a placa que será story.digilent utilizada. Inc. Tá, story.digilentinc.com. Aí esse link ele está desatualizado. Eu vou ter que atualizar para vocês com outro link para a placa, o kit de desenvolvimento Nexus 3. Eu vou ter que colocar esse link aqui, ó, o kit de desenvolvimento Nexus 3. Calma aí. Esse daqui, ó, esse link aqui, tá? Esse está no da outra turma. Aí ele vai cair para essa página aqui. Então não tem aquele link lá do store.digilentinc.com. Esse link aqui é diferente, é digilente.com. Então ele mudou, eles atualizaram lá, né? Eles pegaram e atualizaram nesse meio tempo aí. Esse ano eles atualizaram esse link e modificaram. Porque essa placa eles tiraram de linha, atualizaram ela, mudaram de Nexus 3 para Nexus 4. Então eles tiraram o link da Nexus 3 de referência e colocaram para Nexus 4, né? Mudaram de Nexus 3 para Nexus 4. Então tiraram o link da Nexus 3, da referência dela, e tiraram a página daí. Então mudaram a referência dela e o link para a página dela. E mudaram para digilente.com/referência/programmable logic lá tal, e mudaram para outro endereço, né? Então eu coloquei outro link que eu tenho que colocar na página de vocês. Eu coloquei da outra turma, tem que passar para de vocês. Então ficou para essa página aqui. Tá aqui, ó, dessa página aqui. Eu vou colocar na página de vocês. Dá para procurar também, se vocês colocarem Nexus 3, colocar isso daqui, ó, Nexus 3 no Google, também dá para encontrar daí. Você encontra essa página, daí você encontra o manual de referência dela. Antes, esse manual de referência ele estava como um PDF. Aí você encontrava isso daqui, aí isso estava em PDF, né? Dava as características do dispositivo de lógica reconfigurável. O nome dele é esse daqui, Spartan 6. A família dele é o Spartan 6 XC6 SLX 16. É esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Então, o dispositivo, ele é um chip. E ele está no meio da placa, do kit de desenvolvimento. O kit de desenvolvimento é essa plaquinha aqui, né? É um sistema embarcado. Essa placa aqui, ele é feito por esses dispositivos aqui, só que o chip, o dispositivo de lógica reconfigurável é esse daqui só, que está bem no meio da placa, né? Ele é que vai ser conectado, ele que é o dispositivo de processamento digital. Ele é que vai ser conectado com os dispositivos periféricos. Então, os dispositivos periféricos são burros. O dispositivo de processamento de dados é o de lógica reconfigurável, que é esse daqui, ó. Está aqui no meio. Deixa eu ver se ele tem um zoom aqui que dá para ver ele. Está escrito ali, ó, Spartan 6. Aí ele é feito
projetado pela Xilinx. Então, a Xilinx é que projetou ele, né? Ele é da Xilinx. Está aqui, ó. Aí quem faz esse sistema embarcado aqui, esse kit de desenvolvimento é a Dailent. Tá aqui. Aí os outros dispositivos aqui, você tem memória SRAM, memória flash, memória DRAM. Aí tem memória aqui da Cypress, tem circuito integrado da Micron. Você tem também microcontrolador da Microchip também. Você tem PIC aqui, que faz papel de interface USB. Então, essa interface USB aqui, quem faz o papel dela é um microcontrolador PIC. Aí você tem circuito integrado aqui também para interface Ethernet, para ligar o cabo de rede, ligar na internet. Então, se você quiser, você pode fazer essa plaquinha aqui, ela funcionar como um servidor web. Você pode ligar, fazer outras plaquinhas. Você pode pegar, fazer uma plaquinha de circuito impresso e ligar ela aqui, ó, nesses conectores modulares aqui. Você pode ligar, por exemplo, um mouse serial aqui, né, para cá. Pode ligar um joystick também, um joystick digital aqui. Você pode ligar um circuito com conector de alta velocidade aqui, digital para cá, né? VHDC aqui. Você pode pegar e ligar também, fazer uma comunicação UART para cá, né? Você tem conectores aqui para lidar também, mostrar aqui, fazer uma interface visual aqui básica, aqui conector com display de 7 segmentos, 4 displays de 7 segmentos, que a gente vai utilizar para a calculadora digital básica do projeto de vocês, que vocês têm para avaliação na disciplina. Aqui o chipzinho de memória, vocês têm, para ligação, e aqui você tem uma porta aqui para interface JTAG também, para USB JTAG, e para programação do FPGA, né, para configuração lógica do FPGA também. Então, você tem uma plaquinha aqui básica aqui com os periféricos que dá para fazer algumas coisas aqui com ela, né? Você tem também um sinal de clock aqui também, um gerador de clock, né? Para essa placa aqui, para você fazer para dispositivos sequenciais e para fazer um microprocessador também básico aqui no FPGA, no dispositivo de lógica reconfigurável. Então, tem essa placa aqui, esses sistemas aí estão explicados aqui nesse manual de referência dessa plaquinha aí, desse kit de desenvolvimento. A Daglient deu o nome aí de Nexus 3. Tem, inclusive, um softwarezinho para lidar com esse kit aí. Esse software é chamado Adept, é usado pela Daglient para as placas dela. Para teste, tem um softwarezinho para teste das placas, né? Para escrita e leitura dos periféricos de cada placa que tem, para identificação do FPGA que vai na placa, do dispositivo de lógica reconfigurável que vai na placa. Aí, para os testes dos periféricos, desses circuitos integrados periféricos que vão na placa, né? E assim por diante. Aqui a explicação desses periféricos, das placas, né? Um detalhamento básico de como, do princípio de funcionamento deles, a ligação da pinagem deles com o FPGA. Então, tem um detalhamento básico aí do funcionamento deles, né? E aqui nessa página de referência, nesse link de referência, ele traz também os arquivos de utilização dessa plaquinha, desse sistema embarcado com o dispositivo de lógica reconfigurável.
Tem o manual de referência, né, os links, que é o suporte técnico, né? E aqui vocês encontram aquele arquivo que vocês têm que entregar, um dos arquivos que vocês têm que entregar junto com os 6 arquivos do código-fonte do primeiro projeto. Então, um dos 6 arquivos é esse daqui, ó, Nexus 3, underline, master, UCF. Esse UCF aqui, ó. Ele está zipado aqui. A hora que você descompactar ele, ele vai ser um ponto UCF. O CF quer dizer User Constrained File. User Constrained File é arquivo de restrições do usuário. Quer dizer que é um arquivo que é definido pelo usuário. O que é esse arquivo CF aqui? É o arquivo de pinagem do dispositivo, definido pelo usuário. Esse arquivo aqui é o arquivo que você utiliza para definir a pinagem do dispositivo de lógica reconfigurável no sistema. Ele define o quê? Ele define os pinos que você utiliza como entrada e saída do sistema, que você define como entrada e saída digital, os pinos que você define como entrada e saída digital no sistema. Quer dizer o quê? O pino que vai ser utilizado como saída digital e como entrada digital. Ou seja, o pino do dispositivo de lógica reconfigurável, que vai ser principalmente utilizado para receber sinais digitais de fora do sistema, ou seja, vai ser utilizado para receber sinais de outros dispositivos ou vai ser utilizado para enviar sinais do dispositivo de lógica reconfigurável para outros dispositivos, para fora do FPGA. Então, esse arquivo CF aqui é que vai definir quais pinos você vai utilizar para se conectar com outros dispositivos, do dispositivo de lógica reconfigurável, que vai se conectar com outros dispositivos, e quais vão ser utilizados daí como entrada ou como saídas digitais. São os pinos que vão ser configurados, ou a configuração dos pinos. Aí esse arquivo aqui é importante por quê? Porque esse dispositivo de lógica reconfigurável, ele possui mais de 200 pinos nele. Então, embaixo dele aqui, ele vai possuir uma densidade de pinos, uma pinagem muito grande. Ele possui embaixo dele ali aproximadamente 276 pinos, ou seja, mais de 250 pinos embaixo dele. Ele tem um encapsulamento que chama BGA, Ball Grid Array. Esse Ball Grid Array quer dizer que a pinagem dele é feita por bolas de solda, bolinhas de solda, por isso que seria Ball Grid Array, ou matriz de grade de bolas, né? Seria bolinhas de solda, ou seja, ele não tem uma pinagem feita com pernas de circuito integrado, ou pernas metálicas, né? Não, ele não dá para ser soldado dessa forma. Então, a forma que ele é soldada, são colocadas uma matriz de bolinhas de pinos de solda embaixo do circuito integrado. Então, é soldado todo na superfície embaixo dele, do circuito integrado. Como ele tem uma densidade muito grande de pinos, digamos assim, para ser soldado, então ele não pode ter uma pinagem, ele não pode ter pinos para solda. Então tem que ser soldado direto na superfície dele. Então ele tem pads, ou seja, são áreas para serem soldadas diretamente a solda nele, na superfície dele, na área da superfície dele. Então essa superfície só pode ser feita na superfície inferior do circuito integrado. O circuito integrado, que seria, o nome dele ali seria o FPGA, ali, né? No caso, seria o FPGA.
aqui, né? Aí esse FPGA, esse FPGA aqui, ele é disposto na forma quadrada, justamente para conseguir se distribuir melhor os pinos na superfície do FPGA. Então, a melhor forma para se distribuir seria na forma quadrada ali. Porque na forma quadrada você tem distribuído nas linhas e colunas número igual de pinos ali. No caso, esses pinos aí seriam essas áreas aí, ou seriam os pads dos FPGAs. Esses pads aí distribuídos dessa forma, esses pinos aí, nesse caso, eles inserem bolinhas minúsculas ou microscópicas de solda nessas áreas aí e posicionam milimetricamente. Eles utilizam, inclusive, raio-x para conseguir posicionar na placa de circuito impresso, no local certo, nas trilhas, esse circuito integrado, dispositivo de lógica reconfigurável. Posicionando ali, eles passam um jato de ar quente e logo depois um jato de ar frio. Para quê? Para que eles não grudem os pontos de solda de um pino com o outro. De um pino não, de uma bolinha, de um ball grid com o outro. Aí eles fazem o processo de solda. Ou seja, a soldagem do pino e a alocação dele, a soldagem do circuito integrado e a alocação dele é feita por um processo mais sofisticado que o processo convencional para solda de circuito impresso. Seja SMD ou a solda convencional, como os circuitos DIP, né? Dual Inline Package. Então, é o processo mais sofisticado, mais avançado para a soldagem desses circuitos aí. Então, não é um processo muito barato para se soldar, tem que ser feito com maior volume de circuitos impressos. Ele é mais caro também, né? É um circuito integrado mais caro para ser fabricado, tem que ser feito em larga escala daí para compensar. E é esse tipo aqui de circuito. Então, é por isso que você não vê as perninhas do circuito integrado aqui para fora, porque eles estão aqui para baixo. É feita a soldagem aqui para baixo, né? E aí você tem que soldar, não pode perder também, né? Às vezes é feito numa matriz também, você tem que colocar uma matrizinha ali por baixo para fazer a solda, né? Ela é mais complicada para ser feita. O reparo também é mais caro para ser feito, ou seja, se queimar aí para fazer o reparo, a troca, é mais caro também, exige um equipamento específico para fazer isso, e assim por diante. Esse arquivo, então, que é colocado ali, ele é feito para isso, o UCF, para definir essa pinagem. Os pinos que você utiliza, então, você tem muitos pinos para ser utilizado. Aí o FPGA, como você configura o circuito que você quer nele, então você pode configurar o circuito por um monte de coisas. É por isso que você tem um monte de periféricos aqui para ser utilizado. Então você pode utilizar o periférico aqui para fazer interface com rede, para utilizar a internet. Você pode fazer o periférico aqui para utilizar memória RAM, memória flash, memória SRAM. Você pode fazer o periférico para utilizar aqui o vídeo VGA. Você pode fazer o periférico para utilizar o USB, você pode fazer o periférico para utilizar os displays de 7 segmentos, para utilizar as teclas aqui, as 5 teclas aqui de pressão, push button, né? Os botões. Pode fazer para utilizar 8 chaves, 8 LEDs, para utilizar aqui o conector de alta velocidade, para utilizar esses 5 conectores modulares, pode utilizar aqui a comunicação WART, pode utilizar essa conexão USB JTAG e assim por diante. Então, tem muitos periféricos aqui que você pode utilizar, ou muitos circuitos que você pode utilizar só nesse kit aqui. Então, tem muito que você pode fazer só nesse kit aqui que você pode conectar. Por isso que são muitos pinos daí, que são disponíveis em um dispositivo de lógica reconfigurável. Porque nele você pode configurar muitos circuitos. Ou seja, tem muita configuração lógica disponível nele, né?
Aqui, por exemplo, 16 MB de memória PCM. É um tipo de memória que você pode utilizar. A Ethernet 10/100, né? Outra memória aqui, 16 MB também. Outra memória de RAM, né? Outra memória RAM de 576 kilobytes, tá? Então, 3 memórias RAMs aí você pode utilizar. Aí a USB também, USB UART, USB HID, que é host, né? Ali são os exemplos aí que você pode conectar, que você pode ir ligando, né? Nesse arquivo, o CF, o que a gente vai fazer só para utilizar vai ser uma parte só. A gente vai utilizar os displays de 4 displays de 7 segmentos, 8 chaves e os 5 botões. Então, é uma parte dos periféricos deles. Quer dizer, a gente vai utilizar 1, 2, 3 periféricos dele. Somente. Para esses projetos, né? Configurando o FPGA em VHDL e no microprocessador MicroBlaze. Poderia-se utilizar outros ainda. Poderia-se utilizar o conector para mostrar no vídeo VGA, no monitor de vídeo, por exemplo, de computador, né? Fazer a comunicação USB, o ART também dá para fazer a calculadora, que a UART dá para se comunicar com o computador também e mostrar no terminal do computador, o ART, né? Ou USB também, a mesma coisa, dá para se comunicar com o computador, dá para se comunicar com o celular também, mostrar no celular o resultado da calculadora, a calculadora também. Aí dá para fazer interface com vídeo VGA também, a mesma coisa, dá para utilizar ao invés dos displays de 7 segmentos. Aí, e assim por diante, né? E aí, os pinos que a gente não utiliza, a gente configura aqui, não precisa configurar nesse arquivo CF. Só configura os pinos dos periféricos que a gente está utilizando, aqui nesse UCF. Aí nesse arquivo master, Nexus 3 master do CF, a gente vê os pinos que a gente utiliza, que a gente pode utilizar, e os que a gente não está utilizando, a gente não mexe. Só vai mexer daí nos que a gente está utilizando. Aí nos que a gente não está utilizando, a gente não mexe daí, deixa em comentário daí. A gente tira o comentário dos que a gente vai utilizar e os que a gente não vai utilizar, a gente deixa comentado. E pode modificar daí os que a gente está utilizando também, né? Ali. Aí vocês, a gente vai ver certinho isso daqui, né? Aí outros arquivos aqui, esses a gente não utiliza, né? Tem também, o manual é aquela página lá que a gente está verificando, né? Aí os outros podem ser verificados também, por exemplo, a verificação da placa, esse daqui é o arquivo que ele roda um circuito de verificação dos periféricos da placa. Ele verifica a memória, verifica os circuitos periféricos da placa também, né? Então essa é a página de referência lá do que modificou, foi mudada nos requisitos. Essa página aqui dos requisitos. Só que eu mudei na outra turma, eu tenho que colocar na página de vocês daí. Aqui, ó, esse link aqui eu tenho que colocar na página de vocês. Deixa eu ver aqui. Ó. Não está aqui. Deixa eu ver uma coisa. Essa é a página de disciplina de vocês. Eu não atualizei aqui no Moodle de vocês, eu tenho que atualizar, eu tenho que inserir aqui daí, eu tenho que copiar lá e colocar aqui. Eu tenho que pegar aquele link lá e colocar, inserir aqui daí. Nos requisitos aqui tá o vídeo, mas o vídeo eles desatualizaram, eles atualizaram, quer dizer, mudaram o link do vídeo aqui. Linguagem C, o Software Development Kit do Adept Mudaram esse aqui link para Windows aqui. e para Linux também.
Mudaram esse Isso link vai aqui, ser ó, utilizado dando porque, referência para aquele link lá. retornando pros- Daí eu tenho que colocar o link novo aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo daí. Aí se eu modificar o vídeo lá, vai ficar daí desconexo. Daí eu vou ter que cortar o vídeo lá, daí vai ficar fora de contexto, né? Aí aqui nas na introdução à lógica reconfigurável também, aqui tem a introdução à lógica reconfigurável e fala um pouquinho sobre a teoria da lógica reconfigurável, tá? Só que isso daqui é só teoria. Mas ficou faltando as figuras aqui, porque as figuras aqui eu tenho que ter que acertar o tamanho delas. São essas figuras aqui, ó. Calma aí. Essa apresentação é daqui, ó, da lógica reconfigurável. É dessas figuras aqui que eu passei para lá, mas elas não ficaram no tamanho certo, tá? Dessas figuras aqui, ó. A gente passa para a página da internet ali, ela não fica certa. Para explicar da lógica reconfigurável, que ela vem de circuitos digitais. É bem simples o conceito aqui, é só de porta lógica, né? E vem das portas lógicas básicas ali, que é da tecnologia da porta lógica ali, que do mesmo jeito que você tem a porta lógica digital, você pode fazer a porta lógica e você faz uma porta lógica genérica, tipo essa daqui, ó. Que você transforma uma porta lógica, você pode fazer ela ser uma porta lógica e uma porta lógica ou. Dessa forma aqui, ó. Você tem uma porta lógica e uma porta lógica ou. Aí o que você faz para transformar essas duas portas lógicas aqui para ser uma E e uma OU, né? Então aqui, ó, você tem uma porta lógica E e OU, né? Para ser uma porta lógica E e uma porta lógica OU, você tem que configurar os transistores para eles funcionarem como uma chave. Então, a hora que você polariza eles, ou seja, eles têm que pegar e bloquear ou deixar a corrente elétrica passar por eles. Então, eles têm que funcionar como um interruptor.
Então, ou eles pegam, bloqueiam ou deixam passar a corrente elétrica, né? Então, A e B aqui, a hora que eu coloco a corrente, a hora que eu coloco a tensão neles, eles deixam passar a corrente elétrica e a hora que eu tiro a tensão deles, eles ficam sem tensão, em 0 volts. Então, eles bloqueiam a passagem da corrente elétrica neles, né? A hora que eu coloco a tensão neles, eu falo que eles estão com um nível lógico alto, 1. A hora que eu tiro a tensão deles, eu falo que eles estão com nível lógico 0, baixo, 0, né? Então, a hora que eles estão com tensão, estão com 1. A hora que eles estão sem tensão, 0. Então, nível lógico alto, 1. Nível lógico baixo, 0, né? Aqui é a mesma coisa, 0 e 1, né? Nível lógico baixo, 0. Nível lógico alto, 1. Né? Então, 0, 0, 0, 1, né? Aqui é a mesma coisa. Se passa corrente elétrica por aqui, aí chega até o emissor desse transistor aqui, Q2, então acende aqui o LED Y. Daí ele vai estar no nível lógico alto, recebendo corrente, ou tensão. Então vai estar 1, nível lógico alto. Se ele não está recebendo tensão, não está recebendo corrente, nível lógico baixo, 0. Aqui também o Y, nível lógico alto, 1, nível lógico baixo, 0. Daí que vem o bit, né? Nível lógico alto ou nível lógico baixo. Daí bit 0 ou bit 1, tá? Então aqui é duas portas lógicas aqui, a AND e a OR. A AND e a OR. Aí o que eu faço para transformar aqui a AND numa OR ou vice-versa, a OR numa AND? É só eu pegar e fazer isso daqui, ó. Eu pego aqui o coletor desse transistor aqui, ó, e faço essa ligação aqui. Ligo no coletor do outro transistor aqui. Então, eu faço uma ligação dessa forma aqui, ó. Ligo o coletor desse transistor no coletor desse e ligo o emissor desse transistor no emissor desse. Então, mudo essa ligação daqui para cá e mudo essa ligação daqui para cá, tá? Então, coloco uma chave daqui para cá e coloco daí uma chave daqui para cá. Faço uma ligação daqui para cá com uma chave e uma ligação daqui para cá com uma chave. E pego essa ligação daqui e coloco para cá daí, tá? Também. Uma chave, certo? Essa ligação aqui eu mantenho daí. Essa ligação aqui eu sempre mantenho daí, tá? Aí eu pego e faço isso daí, faço essas ligações aí. Então, o que eu faço? Eu utilizo os mesmos transistores aqui como chave, tá? Só que eu utilizo eles para configurar eles mesmos, funcionando como chave. Então, eu fiz isso daqui, ó. Então, ó, mantive aquela ligação ali com uma chave, fiz essas ligações aqui, ó, o emissor desse transistor para o emissor do outro, do coletor daquele transistor para o coletor do outro. Tá ali, ó. Tá vendo? Ali. Isso quer dizer o quê? Que eu coloco mais um transistor aqui e, ó, e mais outros 2 transistores aqui, ó, entre o emissor e o coletor dos transistores, tá? Aqui. Aí eu faço o quê? Esses transistores eu utilizo para configuração das portas lógicas. Ó, esses transistores aqui, ó, eu utilizo para configuração das portas lógicas. E esses transistores aqui, eles são utilizados para processamento dos dados, tá? Esses transistores são para processamento dos dados e esses daqui são para configuração da porta lógica. E esses são para processamento dos dados, tá certo? E essa é a minha saída. Aí eu falo que isso daqui é o meu circuito lógico reconfigurável. Eu falo que isso daqui é uma porta lógica reconfigurável. Ou eu posso falar que isso daqui é uma célula lógica reconfigurável, ou um elemento lógico reconfigurável.
Aí cada fabricante ele dá um nome para isso daqui do jeito que for aí. Pode falar elemento lógico reconfigurável, célula lógica reconfigurável, porta lógica reconfigurável, tá? Só que esse daqui, ele só configura desse jeito que eu mostrei para vocês, ele só configura de uma porta lógica E para OU e de OU para E. Só que vejam bem o seguinte, ó, essa porta lógica aqui, ó, esse circuito aqui é um circuito a transistor, tá? Transistor bipolar, TBJ, tá? TBJ, transistor bipolar. Eu estou mostrando um exemplo aqui meio infeliz, que não é utilizado transistor bipolar hoje em dia. Hoje em dia é utilizado o quê? É utilizado FET, mais especificamente MOSFET. Então, hoje em dia não é utilizado transistor bipolar. Essa tecnologia aqui é a tecnologia que é chamada porta lógica, poxa, como é que é o nome mesmo? Essa é a tecnologia RTL, Resistor Transistor Logic. Essa é a tecnologia Resistor Transistor Logic, porque é tecnologia de resistor com transistor, né? Ela não é mais utilizada. Só é utilizada para aplicação específica, tá? Porque o transistor bipolar ele tem desvantagens em relação ao transistor de efeito de campo, porque aqui você tem que utilizar resistores para polarizar o transistor bipolar, para ele funcionar no corte e na saturação. O transistor bipolar, você tem que, para ele funcionar com porta lógica, você tem que polarizar ele. Aí polarizar ele quer dizer o quê? Ele tem que funcionar da maneira que você quiser. E o transistor bipolar, ele funciona em 3 regiões. Na região de corte, na região ativa e na região de saturação. Lembrando lá a eletrônica básica, né? A eletrônica geral, né? Ou eletrônica básica. Então, o transistor bipolar ele funciona na região de corte, na região ativa e na região de saturação. Para ele funcionar como transistor para uma porta lógica, ou para ele funcionar para a eletrônica digital, ele só pode funcionar na região de corte e na região de saturação. Ele não pode funcionar nunca na região ativa, senão ele nunca vai estar no corte nem na saturação. Então, para ele funcionar no corte e na saturação, eu tenho que polarizar ele para ele sempre estar no corte e na saturação. Então, aqui ó, em cima, você está vendo esses 5 volts, né? Está vendo essa chave aqui. Então, essa chave, a hora que eu ligar ela, colocar ela em 5 volts, eu tenho que fazer o quê? Eu vou polarizar aqui com 5 volts, vou polarizar aqui a base desse transistor bipolar, para ele fazer o quê? Para ele ir para saturação. Indo para saturação, esse meu transistor aqui tem que estar polarizado para ele ficar na região de saturação. Ou seja, ele tem que pegar e para saturação, aí ele tem que conduzir. Na saturação, a corrente do coletor tem que ser igual à corrente do emissor, praticamente igual à corrente do emissor. Ou seja, ele tem que funcionar como se fosse um curto, praticamente um curto. E a hora que eu pegar essa minha chave aqui e colocar para cá, aí eu estou ligando a minha base no terra, no 0 volts. No 0 volts, o meu transistor ele tem que ir direto, meu transistor bipolar, para a região do corte. Quer dizer o quê? Na região de corte, ele tem que pegar e funcionar como se fosse um circuito aberto. Então, ele não pode deixar passar nenhuma corrente entre o coletor e o emissor. Aí é o contrário, ele tem que funcionar como um circuito aberto, como se fosse um interruptor aberto. Não pode deixar passar nenhuma corrente entre o coletor e o emissor. Então, você veja bem, não pode escapar de nenhuma dessas duas regiões de funcionamento, tá? Então, em uma, saturação, praticamente curto-circuito. Aí na outra, no corte, circuito aberto. Tá? Dessa forma aqui, ó, na região de saturação, o Y aqui
Ele vai estar aceso, esse LED aqui vai estar aceso, e na região de corte, o Y aqui vai estar apagado. Se assim for, esse Y' aqui, na região de saturação, ele vai estar apagado, porque daí toda a corrente vai vir por aqui, ó, para o Y, tá? Por essa resistência aqui, não vai deixar quase nenhuma corrente vir para o Y'. E na região de corte daí, a corrente vem para cá, porque daí vai estar aberto aqui o Q1, então toda a corrente vai vir para o Y', tá? Ele vai estar aceso daí, certo? Então aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma porta lógica identidade e uma porta lógica negação, certo? Uma porta lógica identidade e uma porta lógica negação. Tá aqui, ó, a identidade, tá? E a negação, tá certo? A identidade e a negação. Aqui a gente vê o seguinte, ó, se eu ligar aqui no coletor em paralelo com a porta lógica aqui, uma outra saída em paralelo com a porta lógica aqui, ó, no coletor em paralelo com a porta lógica, eu obtenho a porta lógica negada. Tá vendo, ó? Aí quer ver o seguinte, se eu fizer a mesma ligação para cá, ligar um resistor para cá também, em paralelo com a porta lógica aqui, com os transistores, é a mesma coisa. Eu também obtenho a porta lógica negada. Então, se eu pegar aqui, ó, e ligar em paralelo aqui, eu também obtenho a porta lógica negada, tá? Então, se eu pegar aqui a porta lógica negação e puxar aqui um resistor para cá, eu também vou obter a porta lógica NAND. Se eu pegar daqui, ó, do coletor, esses dois transistores aqui, puxar o resistor para cá, em paralelo aqui com outro LED, eu vou obter a porta lógica NOR negada. Tá? Aqui é a mesma coisa. Se eu pegar e puxar para cá também, ó, desse coletor aqui, tá? Se eu pegar daqui, ó, desse coletor e puxar para cá, eu vou obter uma porta lógica negada aqui, se for da AND ou da OR. Vai ser uma NAND ou vai ser uma NOR. Daqui, se eu puxar para cá. Tá? Quer dizer, se eu puxar daqui, ou eu tenho que puxar da... Deixa eu ver, da OR. Eu vou ligar daqui, né? Eu vou ativar aqui. É, daqui mesmo. Eu vou ligar. Aí eu estou fazendo o quê? Eu vou pegar e ligar o outro resistor para cá. Se eu fizer isso, a porta lógica NAND, a porta lógica NAND e a porta lógica NOR, elas são portas lógicas universais, que a gente fala. Aí as portas lógicas universais, elas podem ser transformadas em qualquer outra porta lógica. E eu colocando e combinando as portas lógicas ou qualquer porta lógica, eu consigo obter o circuito digital que eu quero, ou sistema digital que eu quero daí. Mas aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que interligar eles, ou interligar as saídas dos circuitos digitais com as entradas deles. Então, para isso, eu preciso do circuito de interligação entre esses circuitos daí. Ou seja, eu tenho que ter um circuito reconfigurável que faça a ligação das entradas com as saídas desses circuitos configuráveis. Então, eu tenho que ter um monte desses circuitos configuráveis aqui, dessas portas lógicas configuráveis, ou seja, que eu consiga configurar esses circuitos em portas lógicas e ou e não, e eu tenho que configurar a ligação entre elas. A ligação entre elas eu posso fazer com um monte de chaveadores digitais, ou seja, eu posso pegar um monte de transistores aqui e juntar eles em uma matriz de linhas e colunas, dessa forma aqui, ó. Aí eu pego
Essas portas lógicas configuráveis aqui, esses circuitos aqui, ó, vocês veem que eles têm uma saída. Aí eles têm pelo menos duas entradas, né? A e B. Eu posso configurar eles como circuito E, circuito OU, circuito não E, circuito não OU, dessa forma aqui. Aí eu tenho esses circuitinhos aqui, ó. Eu posso fazer A e B, A ou B, desse jeito aqui. Aí eu pego as entradas desses circuitos e as saídas e vou interligando através disso daqui, ó, através dessa matriz aqui de chaveadores. Aí eu vejo ali, ó, se eu pegar dois circuitos aqui de duas entradas e uma saída, eu vou precisar o quê? De duas entradas e uma saída, eu preciso de dois chaveadores, tá? E daí eu só consigo interligar as duas entradas e a saída. Aqui, ó, dois chaveadores. Duas entradas e uma saída. Se for dois circuitos daqueles com duas entradas e uma saída cada, aí eu vou precisar de 8 chaveadores. Duas entradas e uma saída. Aí já está lá. 2 elevado à terceira. Aí, se for 3 aqui, 3 circuitos com duas entradas e uma saída, aí eu já vou precisar aqui de 18. Nesse tipo de ligação aqui, à medida que você vai aumentando o número de circuitos, você vai aumentando já exponencialmente, ou ao cubo, ou elevado ao número de entradas e saídas que você tem, o número de ligações e de linhas aqui, de chaveadores que você vai ter que ter o teu circuito de interligação, tá? Esse circuito de interligação reconfigurável. Lembrando que você vai ter que ter ligação aqui para configuração do teu circuito. Essas ligações para configuração do teu circuito. Daí eu vou explicar para vocês o que tem essa ligação do teu circuito. Essas ligações aqui, na base desses transistores aqui, desses chaveadores e desses daqui, desses circuitos de configuração aqui, tá? Da porta OU e END, elas vão para uma memória, que é a memória de configuração do dispositivo de lógica reconfigurável. Bem, tem alguma pergunta aí? Acho que não, professor, ficou claro. É. Beleza, então. Aí a próxima aula, então, eu
continuo. Vou falar um pouco mais para vocês dele. Mas muito obrigado e boa tarde a vocês. E até mais. Tchau, tchau, professor. Até mais. Obrigado, professor. Boa tarde, professor. Até mais. Boa tarde, até mais.